Bom dia, então, internacionalistas. Nossa 12ª aula da disciplina de História das Relações Internacionais na Guerra Fria. Hoje trataremos, então, de Reagan e o projeto Guerra nas Estrelas. Eu reitero que o nosso encontro da semana que vem será muito importante, muito valioso, porque discutiremos o fim da Guerra Fria. Vamos discutir tanto as questões endógenas e exógenas para o fim dela, evidentemente, relativo ao esfacelamento da União Soviética. Então, o encontro da próxima aula, na 13ª aula, é muito importante. Hoje, então, vamos tratar de Reagan e o projeto Guerra nas Estrelas. Eu preparei, assim, uma aula bastante didática para que vocês compreendam acerca do 40º presidente dos Estados Unidos. Ele foi o 33º governador da Califórnia. Então, veja que teve uma vida política bastante ativa, porque, além de ser presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, e o segundo mandato ele ter ganho de uma forma muito tranquila, né, de uma forma esmagadora. Ele foi também governador por 2 oportunidades da Califórnia, o 33º governador da Califórnia. E, pessoal, um outro ponto que eu acho importante aqui fazer uma observação inicial, ele é um ícone da direita republicana. Até hoje, nós estamos em 2025, ele é um ícone da direita republicana. De fato, o nome de Ronald Reagan é um nome muito grande entre as figuras dos presidentes republicanos. Até Donald Trump, entre outros presidentes republicanos que vieram em seguida a Ronald Reagan, tem Ronald Reagan como, vamos dizer assim, uma figura maior. Né? E ele está, vamos dizer assim, entre os grandes presidentes dos Estados Unidos do século XX. Né? É uma das figuras bem destacadas dos presidentes dos Estados Unidos. Então, reforçando aqui, é um ícone da direita republicana. Vocês estão conseguindo me ouvir mesmo com os latidos desse cachorro chatinho? Sim? Sim, professor, não está atrapalhando nada, não. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos dar início aqui ao nosso encontro, falando, então, já sobre os slides. Aqui, uma imagem famosa, né, de Ronald Reagan. É interessante que vocês avaliam a personalidade de Ronald Reagan, uma figura extremamente afável, carismática, amável, sempre sorrindo, sempre receptivo. Ele foi radialista, ele foi ator de cinema, ele era afiliado ao Partido Democrata, mas por questões, não se ficou muito claro, né, por questões, afinidade ideológica, na realidade, vamos ser muito claros, afinidades ideológicas. Ele saiu do Partido Democrata e se dirigiu, então, ao Partido Republicano. Ele foi derrotado 2 vezes, né, nas primárias republicanas. Né? Ele perdeu para o Nixon e perdeu também para o Lyndon Johnson. Né? Tentou, então, ser presidente por 2 oportunidades, ser o indicado, né, pelo Partido Republicano, perdendo nas 2 primárias, mas depois ele foi indicado nas primárias pelo Partido Republicano e derrotou, então, na reeleição do Jimmy Carter. Né? Ele considerava Jimmy Carter um presidente fracassado, um presidente com uma certa vergonha dos Estados Unidos, né? E é um pouco que nós vamos conversar nessa manhã, né, de 12ª aula. Outra coisa importante, ele se formou na Eureka College, é uma faculdade comunitária nos Estados Unidos. Eu fui até pesquisar, eles tiveram 522 alunos matriculados no semestre passado, então é um número, assim, muito baixo, né? E ele foi o grande nome dessa faculdade comunitária nos Estados Unidos, que fica no estado de Illinois, né? Até a sua esposa recebeu várias condecorações, vários prêmios, quando esteve lá, já quando o Ronald Reagan já falecido, né? É interessante também que o Gorbachev visitou essa escola, essa universidade, essa faculdade, né, comunitária, Eureka College, também recebeu um prêmio e pôde discursar lá. Mais uma curiosidade em relação ao Eureka College, ela é uma faculdade comunitária que foi criada no século XIX, 1855, e o Lincoln discursou por lá. Foram as 3 faculdades que o Lincoln discursou, né? Uma das 3 que ele discursou. Então, aqui algumas curiosidades para vocês saberem um pouco a respeito de Ronald Reagan. Eu acabei de dizer para vocês, um ícone da direita republicana. Bom, pessoal, os 2 livros que eu vou trabalhar nessa manhã com vocês, que fizeram parte para a preparação dessa aula, é o famoso, né, Diplomacia, do Kissinger, capítulo 30, como já tinha comentado com vocês, o fim da Guerra Fria, alguns elementos que estão presentes nesse capítulo, um pouco também do que terá desse capítulo eu vou discutir na semana que vem,
com vocês, já de forma presencial, falando sobre o fim da Guerra Fria. E o outro livro é um livro assim que, em particular, eu gosto muito desse autor, Mark Lella, o progressista de ontem e do amanhã, e ele também faz algumas discussões a respeito da dispensação Roosevelt e a dispensação Reagan, que vai ser um pouco que nós vamos falar ao final do nosso encontro de hoje. Foram, então, os dois livros que, basicamente, me ajudaram, me auxiliaram para a preparação dessa aula, entre outras anotações, né, que eu tenho a respeito desse período e desse presidente dos Estados Unidos. Pessoal, achei interessante começar os slides aqui com essa citação do Kissinger, no livro dele, Diplomacia, que ele relata em primeira pessoa um encontro que ele teve entre os historiadores da Biblioteca do Congresso, e ele fez essa declaração a respeito de Ronald Reagan. Vamos fazer a leitura aqui. Quando a gente conversa com Reagan, fica pensando como terá ocorrido a alguém que ele deveria ser presidente ou mesmo governador. Como eu acabei de falar para vocês, ele foi o 40º presidente dos Estados Unidos e foi o 33º governador da Califórnia, um estado extremamente importante dos Estados Unidos, né? E ele, como disse para vocês, ele foi eleito 2 vezes presidente e 2 vezes governador da Califórnia. Mas prosseguindo aqui a frase do Kissinger. Mas o que vocês, historiadores, vão ter que explicar é como um homem anti-intelectual dominou a Califórnia por 8 anos e Washington há quase 7. Interessante, né, pessoal? Se Kissinger visse agora Donald Trump, né, governando os Estados Unidos, ele colocaria no mesmo patamar de anti-intelectualismo Donald Trump. Acredito que todos vocês devem concordar. Mas ele também ficou admirado, né, de Ronald Reagan conseguir ser governador da Califórnia por 2 mandatos e presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, tendo uma formação assim extremamente pobre, né, do ponto de vista intelectual. Como acabei de falar para vocês, ele era formado em Economia e Sociologia na Eureka College, uma faculdade comunitária bem modesta, né, para dizer o mínimo, né? Então, é uma formação assim, muito empobrecida do ponto de vista intelectual. Já tinha chamado a atenção de vocês que Kissinger admirava Frank Delano Roosevelt, admirava John F. Kennedy, admirava demais Nixon, mas aqui percebo no livro, no capítulo em especial, capítulo 30, que ele nutria uma certa desesperança em relação a Ronald Reagan. E ele não era uma voz única em relação a isso, pessoal. Ele não era uma voz única em relação a isso. Então, aqui, o que se já diz que é um presidente com a mais superficial das formações acadêmicas faria uma política externa de extraordinária coerência e relevância. Então, esse é um dos paradoxos da política internacional, né, pessoal? Um presidente com uma das mais superficiais formações acadêmicas, como acabei de apresentar para vocês, ele fará uma política externa muito coerente, muito relevante, e que tem um certo peso, que tem um certo impacto até os dias atuais. Até os dias atuais. Principalmente no que tange às guerras proxies, como vocês sabem, são as guerras indiretas, onde você manda para um mandato para tentar contrariar adversários, inimigos, estados que vamos dizer assim, balançar o poder em determinadas regiões geoestratégicas. Isso é uma das características, uma das peculiaridades da Guerra Fria, né? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos fizeram muito uso desse expediente da guerras proxy, mas ficou muito notório, principalmente durante o governo de Ronald Reagan, usar esse expediente, desse estratagema, né, das guerras proxy, que é basicamente essa forma indireta de preparar combatentes contra o governo ali instalado, né? Então, essa é uma característica que ficou muito marcada, né, no governo de Ronald Reagan, dos Estados Unidos estarem se envolvendo nos conflitos internacionais das mais diferentes regiões com essa peculiaridade. Como tinha dito para vocês, era uma personalidade extremamente simpática, muito afável, muito bem-humorado, gostava de contar piadas o tempo todo, era cheio de piadinhas, né? A qualquer momento que a pessoa estava tendo uma conversa com ele, ele contava uma piada, então a conversa dele era sempre recheada de muitas anedotas, e às vezes o próprio Kissinger diz o seguinte, ele fazia uso disso para tentar não demonstrar incapacidade em diversos temas que ele não dominava, né? E ele cometia muitas gafes, pessoal, muitas gafes,
Por exemplo, ele dizia, por exemplo, que Mikhail Gorbachev era muito parecido com o Bismarck, que os dois tiveram uma importância, um para a União Soviética, outra importância para a Alemanha, com o mesmo peso. Então ele comparava situações históricas assim extremamente esdrúxulas, né? E o Kissinger diz assim de uma forma muito clara: não conhecia a história, conhecia a história de uma forma muito superficial. Então era uma pessoa assim com pouca cultura, anti-intelectual, uma formação muito pobre, né? Mas que vai ter essas características de ser uma figura populista, de ser uma figura carismática. E aí eu faço aqui uma primeira provocação com vocês, né? Não é algo do nosso tempo, né? É algo que já pertence ao tempo passado, como o Ronald Reagan nós tivemos, né? Mas hoje a gente presencia, principalmente na política internacional, figuras populistas, figuras anti-intelectuais, figuras que se dizem fora do mainstream, figuras que se dizem outsiders da política, né? Então, vejo que isso não é novidade, tanto na política dos Estados Unidos, como também na política de diversos países do mundo, figuras como o Ronald Reagan, né? Até a gente pode pensar que ele pode se tornar um modelo, né? uma forma de emulação para políticos na atualidade, né? Já que eu disse para vocês, ele tinha sido governador da Califórnia, mas ele tinha sido radialista e ator de cinema, né? Ele fazia filmes de faroeste, né? E eu me lembrei até, pessoal, que tem um filme, agora não vou lembrar o nome do filme, mas esses filmes de super-heróis, caramba, fugiu mesmo, e que tem uma brincadeira no final do filme, né? Que um dos personagens dizem: deve ser brincadeira que o Ronald Reagan vai ser presidente dos Estados Unidos, né? Então é muito curioso, que até há troças nesse sentido, né? De dizer como que uma figura como essa pode chegar a presidente dos Estados Unidos, né? Bom, pessoal, indo direto em relação à questão da Guerra Fria, a desintegração, então, comunista ela ficou visível no segundo mandato de Reagan e ela, evidentemente, tornou-se irreversível quando ele deixou a presidência, né? Mas, é claro, o colapso soviético ela já vinha, evidentemente, com os governos antepassados, nos Estados Unidos, mas o momento decisivo foi, evidentemente, com Ronald Reagan, né? E, evidentemente, também devo destacar, chamar a atenção de vocês, que foi com o vice de Reagan, que vai ser o presidente dos Estados Unidos em seguida, o George Bush, né? O primeiro Bush, que vai ter, de fim, o desfecho da Guerra Fria. Mas a desintegração comunista, de fato, o momento decisivo é durante o governo do 40º presidente dos Estados Unidos. Bom, os analistas internacionais, historiadores dos Estados Unidos, dizem que o desempenho dele foi extremamente surpreendente, né? Mas quase incompreensível, porque, como acabei de chamar a atenção de vocês, um anti-intelectual, desconhecia a história, desconhecia pilares da política internacional, ele não usava muito do bom senso, né, da diplomacia convencional, fazia declarações assim estapafúrdias, né, em relação a tanto a União Soviética e adversários dos Estados Unidos. Então ele também não tinha esse bom senso, essa coerência do ponto de vista da diplomacia convencional. E eu até aqui novamente faço a segunda provocação para vocês, né? É um segundo momento que a gente pode perceber uma certa semelhança com Donald Trump, não é verdade, pessoal? Porque também ele não fazia muito uso dessa diplomacia convencional e usava termos, evidentemente, corriqueiros da diplomacia, né? Por exemplo, ele usava muito a fala que a União Soviética era o império do mal, que era um império, vamos dizer, além de ser um império do mal, um império fora da lei, né? Um outlaw. Então, é interessante que ele usava muito nos seus discursos, tanto nos discursos nas universidades, nos jornais, fora dos Estados Unidos, e isso chocava um pouco a opinião pública norte-americana, principalmente os especialistas, principalmente os observadores acadêmicos, que sempre exigiam do presidente dos Estados Unidos um rito convencional diplomático. Imagino que esses observadores acadêmicos, se ainda estiverem vivos, devem estar chocados com Donald Trump, que não faz uso nenhum, né, da diplomacia convencional. Se a gente for lembrar, pessoal, o episódio principalmente do tarifaço Brasil e Estados Unidos, o Brasil não foi informado do tarifaço diretamente. O Donald Trump fez uma postagem na sua rede social, né, e lá na rede social ele anunciou o tarifaço em relação ao Brasil, né? Então vejo que
ele não faz uso da diplomacia convencional, também tem frases extremamente estapafúrdias. Eu acho que vocês devem ter ficado chocados ontem com a frase que ele disse em relação à Argentina, dizendo que a Argentina está morrendo, né? E é muito curioso que a gente tem acompanhado, principalmente no ano passado e esse ano, os nossos economistas aqui, praticamente grandes economistas dos estados do Brasil, né, que admiram o que tem dito, né, e até governadores, como o próprio governador de São Paulo, admirando o modelo, a forma de gestão de Milei, né. E ontem você tem uma frase assim bombástica de Donald Trump dizendo que a Argentina está morrendo e que é graças aos Estados Unidos, nesses investimentos dos Estados Unidos, esses empréstimos dos Estados Unidos, que a Argentina está tentando sobreviver, né? Então é chocante, né? Até nesse ano de 2025, Milei recebeu um prêmio de uma associação de economistas, foi escolhido como economista do ano, né? Então, é bem chocante quando a gente percebe o nível de empobrecimento em relação a essas questões. Pessoal, até o presente momento tudo bem? Tranquilo? Lucas Caminho, o porta-voz da turma, pode falar se está tudo bem. Sim, professor, tudo certo. Maravilha, vamos prosseguir aqui então, pessoal. Certo, né? Show. Bom, pessoal, como eu tinha dito para vocês, Ronald Reagan bateu forte no governo de Jimmy Carter. Ele derrotou, né, o presidente dos Estados Unidos, até o presidente dos Estados Unidos, que era Jimmy Carter, e que o Jimmy Carter ele era uma figura assim que dizia, olha, os Estados Unidos cometeram muitos erros ao longo do tempo. Ele fazia discursos nesse sentido, de admitir certas culpas, de admitir certas responsabilidades, né, assumindo então um papel importante dos Estados Unidos, mas também assumindo assim questões negativas em relação aos Estados Unidos, né, de um legado equivocado, de escolhas erradas que os presidentes fizeram. E o Ronald Reagan batia muito nesse discurso, que na visão de Ronald Reagan era um discurso extremamente derrotista, né? E então, por exemplo, o Ronald Reagan dizia, olha, eu defendo com unhas e dentes a história americana, porque nós somos a maior força da paz, né, de todo mundo, né? E então ele de certa forma, minimamente, pessoal, ele abraçava um pouco das ideias de Woodrow Wilson. Não vamos dizer assim completamente, mas é um pouco dessa ideia do excepcionalismo americano, ou seja, que os Estados Unidos são o farol da liberdade, que os Estados Unidos devem fazer do mundo a sua imagem e semelhança. Então ele batia muito nessa ideia dos Estados Unidos encarnar o bem, e de trazer o bem para a humanidade, né? Então, vários presidentes dos Estados Unidos ao longo do século XX tiveram essa característica, essa faceta de fazer esse discurso de excepcionalismo americano, e o Ronald Reagan também vai abraçar um pouco dessa ideia, né? Eu acho muito importante também, pessoal, que Ronald Reagan era presbiteriano, a Eureka College, onde ele estudou, né, ele fez a sua faculdade de Economia e Sociologia, também é cristã, de formação cristã. Então, os próprios discursos dele eram meio carregados, imbricados de uma certa religiosidade cristã. E então, acho que em alguns outros momentos e outras cadeiras a gente já conversou a respeito disso, ele promovia muito essa dialética, né, dos Estados Unidos serem o bem e os adversários dos Estados Unidos serem o mal, né, personificarem tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é vilão, né. Então, ele fazia também um discurso nessa dialética de bem e mal, né? Quem é a favor dos Estados Unidos fazem parte do bem, da coligação do bem, quem faz parte da União Soviética fazem parte do mal. Então, veja que a própria dialética também dos discursos de Ronald Reagan vinham nessa identidade extremamente religiosa. E ele acreditava, de fato, numa visão meio apocalíptica, né? Uma visão do Armagedon, num possível desastre nuclear envolvendo, então, as duas superpotências. Então, vejo que os discursos dele são carregados dessa verve bastante religiosa de bem versus o mal, né? É muito interessante também, se vocês fizerem acompanhamento de boa parte dos discursos dele, tem isso presente, né? Então, é interessante essa característica, essa peculiaridade também de Ronald Reagan carregar muito na questão da religiosidade, né? Bom, aqui então, pessoal, como tinha dito para vocês, na sua primeira entrevista coletiva, ele descreveu a União Soviética como um império fora da lei, então um outlaw, né, e disposto a cometer a qualquer crime, mentir e trapacear a fim de alcançar os seus bons objetivos, né, os seus objetivos. Então, como tinha
comentado já anteriormente com vocês, ele ignorava o bom senso diplomático convencional e supersimplificava as qualidades americanas, né? Então, sempre essa ideia de dialética, como eu acabei de falar para vocês, de bem e mal, de dizer que a União Soviética também estava ligada a um império fora da lei, um outlaw, né? Personificar o mal. Só que é muito interessante, eu já vou antecipar aqui, ele dizia que ao eles representarem o mal era muito mais pela questão da ignorância do que pela tradição. De que a União Soviética, na verdade, as pessoas, os líderes da União Soviética eram ignorantes. Eles cometiam um equívoco ao assumir o comunismo, né? E isso não era porque eles eram, vamos dizer assim, contrário aos Estados Unidos, contrário ao capitalismo, contrário ao liberalismo. Era mais pela questão de ignorância, né? Então, eles, tipo, a visão de Ronald Reagan, que a União Soviética, que a Rússia e seus satélites podiam ser convertidos ao capitalismo, às democracias liberais. Pessoal, isso é muito inovador, essa forma de conceber a União Soviética como uma contradição, como um equívoco, como algo que não faz parte da própria tradição da União Soviética, né? Não faz parte da própria tradição da Rússia. Porque se a gente for acompanhar a trajetória da nossa disciplina, quando nós fomos falar lá nos encontros iniciais, eu disse para vocês, principalmente no longo telegrama, né, do George Kennan, e depois no artigo da Foreign Affairs, né, ele se identificando com o X, que ele dizia que, na verdade, a União Soviética ela carregava uma tradição do czarismo em relação ao expansionismo, e principalmente era uma amálgama em relação a esse fervor ideológico comunista. Então, a União Soviética, na verdade, carregava essas duas heranças, uma tradição do expansionismo czarista e essa questão ideológica do comunismo, do socialismo, né? E é o seguinte, não, na verdade, eles são ignorantes, eles estão cometendo um equívoco ao escolher o comunismo, né, o socialismo, né, que, na verdade, eles precisam ser convertidos ao capitalismo, às democracias liberais. E eu, como presidente dos Estados Unidos, eu tenho esse dever, essa responsabilidade, essa missão. E se ele tinha esse entendimento em relação à União Soviética e, evidentemente, todos os seus satélites, ele também tinha em relação a todos os países que abraçavam, né, o comunismo, o socialismo. Vejam, pessoal, o Ronald Reagan é um anticomunista, e ele vai promover, então, essa ideia de que é possível converter comunistas, socialistas ao capitalismo e às democracias liberais. Bom, a gente conversou nas duas últimas aulas a respeito do governo Nixon, e como tinha chamado a atenção de vocês devem se lembrar que o governo Nixon iniciou o período de distensão, ou como nós conhecemos o termo, detente, né, de uma certa flexibilização nas relações entre Estados Unidos e União Soviética. Qual vai ser a característica do Ronald Reagan? Marcar o fim desse período da detente. E, novamente, fazendo o quê, pessoal? Reforçando uma nova Guerra Fria. Até alguns autores, pessoal, dizem que a Guerra Fria ela se intensificou a partir do governo dele, né? Tivemos, então, um momento de flexibilização no governo tanto de Nixon e depois do Lyndon Johnson, depois com o Jimmy Carter, e que, novamente, tivemos uma nova fase da Guerra Fria a partir do governo Ronald Reagan, né? Que é marcado por essas duas características que eu gostaria que vocês memorizassem, que é tanto a cruzada quanto a conversão. A conversão eu já tinha comentado com vocês, né, que é possível, na visão de Ronald Reagan, converter comunistas, socialistas em capitalistas, em democratas liberais, e a questão da cruzada, onde existir regimes comunistas, socialistas, e que possa ser feita uma cruzada de democracia, ou seja, a ideia da expansão, pessoal, da democracia dos direitos humanos, está muito ligada a esse governo desse 40º presidente dos Estados Unidos. E depois, né, nós vamos ter o George Bush, nós vamos ter o Bill Clinton, né? Depois nós vamos ter o George W. Bush, o filho do Bush primeiro, né? E depois nós vamos ter o Barack Obama, e depois Donald Trump, né? É interessante que essa ideia de cruzada, de levar, expandir democracia e direitos humanos, ela é reforçada com Ronald Reagan, e que, de certa forma, os presidentes dos Estados Unidos que vão sucedê-lo vão seguir um pouco dessa linha, né? Precisamos expandir democracia e direitos humanos para o resto do mundo, né? E que vai ser um pouco
das ironias que eu sempre fiz com vocês, desde a disciplina de introdução, história das RA, história das RB, um pouco na história das relações internacionais da Guerra Fria, algo que os Estados Unidos sempre vão tentar intervir, justificando questões humanitárias, por questão de ditaduras, quando principalmente tiver matérias-primas, né, abundantes nessas regiões. Né? Então, isso é muito interessante, essa ideia tanto da cruzada e da conversão, não ser as duas bandeiras que vão ser, então, abraçadas por esse governo de Ronald Reagan. Reagan, então, vai rejeitar a ênfase de Nixon sobre os interesses nacionais, né? Vocês devem se lembrar que o Nixon tinha essa ideia de que todos os estados vão perseguir seus interesses nacionais, mas que eles devem se equilibrar, ou melhor, balançar um equilíbrio de poder. Era algo que eu tinha refinado, dito para vocês na semana passada, e não a outra semana, na semana passada principalmente. Mas ele vai ignorar praticamente esse princípio do governo Nixon. E principalmente vai rejeitar, assim, de uma forma muito, muito grande, né, em relação ao acanhamento do Jimmy Carter, de reconhecer os erros dos Estados Unidos. Ele achava, como tinha dito já para vocês, esse discurso extremamente derrotista. Então, praticamente, os dois presidentes que antecederam, né, o governo de Ronald Reagan, ele vai ignorar esses princípios pilares, tanto do reconhecimento de erros dos Estados Unidos, do Jimmy Carter, e principalmente essa ideia de equilíbrio de poder, de perseguição dos interesses nacionais do Nixon. Né? Então, veja que são peculiaridades, né, do governo de Ronald Reagan. Bom, pessoal, como tinha já antecipado para vocês, ele considera, o governo dele também é marcado, como tinha dito para vocês, ele é um anticomunista, né, por essa ideia de conflito ideológico, ainda isso tem que ser pesado na balança, mas é uma versão simplificada de wilsonismo, né, uma versão muito simplificada de wilsonismo. Ele não vai utilizar todo o cabedal, né, do wilsonismo, mas há esse pilar em relação, como já tinha também antecipado para vocês, né, essa luta entre o bem e o mal. Os Estados Unidos, evidentemente, personificando o bem, e a União Soviética e seus satélites personificando o mal. Essa é a luta que é travada nas relações internacionais. Né? Veja que essa questão dele ter uma influência muito religiosa na sua formação, dele ser um presbiteriano, é a visão que ele também enxerga nas relações internacionais. Né? Essa característica ele enxerga nas relações internacionais. E aqui, novamente, pontuando, reforçando, como é um pouco da minha característica de didática pedagógica, sempre estar repetindo, né, reiterando os elementos, a intransigência comunista era fruto de ignorância e equívoco, antes do que má vontade e hostilidade proposital. Até então é interessante aqui fazer um paralelo, como já tinha dito para vocês, diferente do que dizia o George Kennan, era uma hostilidade proposital, né? Isso está presente tanto no longo telegrama, quanto também no artigo da Foreign Affairs. Pessoal, por que eu estou relembrando isso? Porque é daí que nasce a estratégia de contenção. George Kennan é o grande mentor intelectual da estratégia de contenção. Você tem um presidente, ao final da Guerra Fria, que vai dizer, não, a gente pode convertê-los em democratas, a gente pode convertê-los em capitalistas. Né? Então, veja que é uma certa originalidade na visão de Ronald Reagan em relação a essa questão, e um pouco do que foi baseado, né, foi embasado a estratégia de contenção norte-americana elaborada pelo seu mentor, né, um dos reis magos, que é o George Kennan. Bom, pessoal, agora vamos para uma segunda parte da aula, já que fiz todo esse esboço, né, de uma forma, evidentemente, muito generalista, mas para vocês terem mais ou menos uma ideia de como foi a política externa de Ronald Reagan. Então, aqui destacando alguns elementos: a cruzada, a conversão, a questão desse fervor ideológico baseado muito nessa visão de bem versus do mal, esse quarto aspecto que acabei de destacar para vocês, que o comunismo, o socialismo que é abraçado pela Rússia e pelos seus satélites, na realidade, faz parte de um grande equívoco, faz parte de uma ignorância por parte deles, e que, nesse sentido, é possível convertê-los. Mas, aqui pontuando, que seria a nossa segunda parte da aula, 9 horas agora, é a cruzada republicana. Como tinha dito para vocês, isso vai ser um pouco do pilar que vai estar presente no governo de Ronald Reagan, mas que vai se tornar mais refinado, sofisticado, os governos, principalmente
que vão sucedê-lo. Vamos expandir democracia e direitos humanos para todo mundo. Aqui, então, pontualmente, eu queria chamar a atenção de vocês de dois países. O governo de Chile, de Pinochet, que o Ronald Reagan vai exigir que lá sejam feitas reformas, que haja plebiscito e que haja eleições livres. Interessante, né, pessoal? Os Estados Unidos que foram responsáveis diretamente ou indiretamente, se vocês quiserem suavizar o papel dos Estados Unidos nas ditaduras militares na América do Sul, foram os grandes mentores de todo esse processo de ditaduras por 2, 3 décadas, eles vão ser também responsáveis de pressionar, e aí como um fator exógeno, para que os países principalmente da América do Sul comecem a entrar num processo de democracia. Então, alguns autores, principalmente Kissinger, entre outros autores, vão dizer o fator exógeno para iniciar esse processo de abertura democrática em boa parte dos países da América do Sul também é por pressão dos Estados Unidos. Então, aquele país que foi responsável por iniciar as ditaduras militares, ao final também da Guerra Fria, também vai ser o responsável para uma pressão internacional para que haja o início de eleições livres, de democracia, de reformas e de plebiscito. É muito curioso, né? Aí vocês percebam, né? Aquilo que eu sempre gosto de falar para vocês, discurso oficial, discurso oficioso e um pouco do cinismo e hipocrisia das grandes potências, né? Certas circunstâncias são convenientes para cada contexto histórico. E a gente pode perceber, em relação a esse comportamento bastante ambivalente dos Estados Unidos em momentos distintos. Nos anos 60 e 70, somos a favor das ditaduras militares, porque temos que expulsar o fantasma do comunismo. Não podemos permitir que outros regimes na América do Sul, na América Latina, se tornem comunistas. Vamos afastar. Isso nos anos 60, nos anos 70. Agora a gente percebe, nos anos 80, e início dos anos 90, os Estados Unidos pressionando para que todos esses países que passaram por ditaduras militares se tornem agora regimes democráticos, né? Então é bastante assim paradoxal esse comportamento dos Estados Unidos. O que é conveniente para cada momento, a gente vai pressionar por uma coisa ou pela outra, né? Então é importante que a gente consiga, né, como internacionalista, como analista das relações internacionais, perceber esse papel dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, como das grandes potências, em momentos distintos, em contextos políticos distintos, por essa pressão internacional. Mas eu queria aqui fazer um adendo, e teve um momento que eu fiz uma declaração nesse sentido, em algum espaço aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no nosso centro, falando sobre a questão da pressão internacional dos Estados Unidos em contextos diferentes. E aí houve uma crítica no seguinte sentido: mas o professor José Renato, que é das relações internacionais, às vezes ele só se preocupa com a pressão internacional e não percebe as questões endógenas, né, as questões internas que também pressionam por uma democracia, por eleições livres, por reformas e plebiscito. Não, pessoal, existe evidentemente a pressão externa, a pressão internacional para que haja democracia, direitos humanos, plebiscito, reformas, mas também, evidentemente, né, nós internacionalistas nós não podemos negar, né, as questões internas, né, pressão interna da própria sociedade civil, de grupos, de instituições civis que vão pressionar também para que haja esse processo. A gente não pode, por exemplo, dissociar, né, esses dois elementos que estão acontecendo, tanto as questões internas quanto as questões externas. Né? Porque às vezes as pessoas acham que só a pressão externa ela já é válida. Não, né? Existem os dois elementos. E nós, como internacionalistas, eu já digo isso várias vezes para vocês, nós somos também cientistas sociais. A gente também tem que pensar nas questões internas. Então, há tanto pressão também interna, como houve, por exemplo, em relação ao Brasil, vamos exemplificar a questão do Brasil, né? A própria Igreja Católica pressionou, grupos ligados a institutos de direitos humanos, as universidades, os estudantes, políticos do MDB, então uma série de atores nacionais que também vão discutir, vão participar, vão se engajar também para que haja a abertura democrática, como foi o caso brasileiro, mas também a pressão internacional. E a pressão internacional também ela não pode ser desqualificada como um fator menor, mas também é um fator que deve ser também levado, eu vou usar um termo da nossa área, né, uma variável importante para ser inserida, né, também como um elemento de análise.
Às vezes os nossos colegas da história eles têm esse olhar de que somente a questão interna ela tem um peso considerável, um peso mais importante, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração tanto as questões externas como as questões internas, ou como estou aqui reiterando várias vezes, né? As questões endógenas e as questões exógenas, que é um pouco que nós vamos conversar na semana que vem, né, pessoal? E até a pergunta que eu já deixo para vocês, o que vai ter maior peso? Ou se tem um peso similar na queda da União Soviética, no fim da Guerra Fria, a pressão dos Estados Unidos para que acontecesse a queda da União Soviética, ou os fatores internos, como nós vamos falar na semana que vem, as reformas precipitadas por Mikhail Gorbachev, o próprio personagem Mikhail Gorbachev, as próprias dissensões internas da União Soviética, que vão levá-la à ruína. Né? Então, é importante que a gente sempre pense nesses dois pontos, né? O aspecto interno e o aspecto externo. Relações internacionais não é só discussão do que acontece no externo, né, pessoal? Acho que vocês que já estão bastante evoluídos, alunos e alunos que vão até terminar a graduação nesse ano de 2025, né, já tem isso muito claro, né? Essa ideia de que o interno e o externo, na verdade, nas relações internacionais, eles estão dialogando o tempo todo. Tem essa questão da dialética o tempo todo. Tudo bem, pessoal, essa observação aqui? Algum comentário que vocês gostariam de fazer? Por favor, Brenda, faça, por gentileza. Foi sem querer, senhor. Eu ia colocar o certinho de que tá tudo bem. Ah, tá, que pena. Eu fiquei até feliz aqui, emiti até um sorrisão aqui, falei, nossa, vai ter um comentário bacana. Mas, de qualquer forma, obrigado. Bom, pessoal, voltando aqui, mas ficou claro, né, pessoal, eu coloquei da Brenda, assim, né, em relação a essa questão da gente sempre pensar na dialética da questão interna e externa, né, que até o realismo, ele tinha essa característica, vocês fizeram a cadeira de teoria das relações internacionais, o realismo tinha muito essa característica de que tudo é unitário, é uma natureza unitária dentro do Estado, né. Claro que à medida que o realismo foi se sofisticando, principalmente a característica do realismo atual, moderno, né, mais contemporâneo, o realismo ofensivo, o realismo defensivo, ou o realismo neoclássico, tem essa característica mesmo de ver o peso das variáveis interno e externo, e a gente, como internacionalista, não podemos perder essa perspectiva. Bom, pessoal, em relação a Filipinas, houve derrubado com a colaboração americana, né, o líder Marcos foi derrubado lá, então veja que começa a iniciar nesse processo do governo do Ronald Reagan uma característica que ficou muito famosa, provavelmente você já conhece esse termo, no item C, que é ajudar o inimigo do meu inimigo. É basicamente isso que vai ser dos lemas, do mantra do governo de Ronald Reagan. O inimigo do meu inimigo, é importante, então, fazer isso em qualquer parte do mundo, em qualquer região geoestratégica, mesmo fora do perímetro de defesa dos Estados Unidos, gerar essa contestação à União Soviética. É uma cruzada, então, republicana, é uma cruzada democrática, e é essa ideia também da conversão. Essa ideia da conversão, que também é um elemento extremamente importante na ação da política externa de Ronald Reagan. Como disse bem no início do nosso encontro de hoje, né, pessoal? É uma política externa, na visão de Kissinger e de muitos observadores internacionais, muito coerente. É muito coerente e que vai, evidentemente, obter vários êxitos na política internacional. Bom, então ele vai começar a liderar uma cruzada anticomunista, que vai ser, então, chamado de doutrina Reagan, e aqui um pouco da característica que vai ser essa guerra proxy, né, que é um pouco da característica desse governo. Né? Ele vai financiar grupos armados ao redor do mundo, como paramilitares em Honduras, além de oferecer apoios às políticas repressoras de vários presidentes latino-americanos. Né? Então, é muito curioso, né? Em determinado momento ele vai ajudar a reforçar a repressão dentro de países que passavam por ditaduras militares, mas ao final também ele vai pressionar para que essas ditaduras militares sejam derrubadas, né? E inicia um processo de abertura democrática. Então, uma característica assim, muito paradoxal, muito ambivalente, né, dos Estados Unidos, né? De ter essa característica de ser uma cruzada anticomunista e de perceber, olha, aquele país agora ele pode começar a iniciar um processo de abertura democrática, que o medo do comunismo, o fantasma do comunismo já está bastante distante. Né? Isso, então, também
um ponto importante a chamar a atenção de vocês. Então, o sinal verde de Reagan girava em torno de um bem maior, combater a influência da União Soviética. E ele vai dar uma olhada, pessoal, muito atento à América Latina. Ele vai estar muito atento ao que está acontecendo na América Latina. Se eu chamei a atenção de vocês em diversos momentos, desculpem, nessa cadeira, né? Nós começamos lá com Frank Delano Roosevelt, aí nós tivemos Harry Truman, depois nós vamos ter o Eisenhower, nós vamos ter o governo Kennedy, nós vamos ter depois o governo Kennedy, o Lyndon Johnson, né? Depois nós vamos ter o governo do Nixon, né? Depois nós vamos ter o governo do Gerald Ford, depois nós vamos ter o governo do Jimmy Carter, e vamos chegar agora com o Ronald Reagan. Em vários momentos nessa cadeira, nessa disciplina, vocês devem ter se lembrado que eu acho que só um momento que os Estados Unidos observam com uma certa atenção a América Latina é no governo do Kennedy, né? Tem uma política externa voltada para a América Latina, algo nesse sentido, de se construir algo nesse sentido, né? Mas é bem curioso que a gente pode observar de todos esses presidentes dos Estados Unidos, até o 40º presidente dos Estados Unidos, que é o que nós estamos falando agora, que praticamente eles ignorando o que está acontecendo na América Latina. É o incidente em Cuba, em 59, né, e principalmente a crise dos mísseis de 62, que vai chamar o olhar dos Estados Unidos para a América Latina. Mas, e é claro, depois, vai ter todas as ditaduras militares, que os Estados Unidos vão fazer parte desse projeto, né, a Operação Condor, principalmente do Chile, mas novamente vai ter um olhar assim, vislumbrando o que está acontecendo na América Latina, novamente sendo reforçado a partir, principalmente, do governo de Ronald Reagan. Até chama a atenção de vocês, né, pessoal, quando a gente faz discussões no seguinte sentido, acho que já até deve ser a turma de 2023, que eu fazia perguntas. Qual que é a prioridade dos Estados Unidos? Quais são as regiões geoestratégicas mais vitais para o interesse norte-americano? E aí houve algumas discussões, né, de que se a América Latina estava no 3º, no 4º, 5º lugar, ou seja, longe da prioridade dos Estados Unidos hoje, no governo de Donald Trump. E houve discussões muito interessantes nesse sentido, né, de dizer, olha, não está lá no último lugar, não está no penúltimo lugar, não, está adiante, né. Então, a gente pode até chamar atenção, né, pessoal, esse embate que nós tivemos nos Estados Unidos e Brasil, e agora essa situação que a gente está acompanhando nessas 3 últimas semanas em relação aos Estados Unidos e Venezuela. Alguns analistas sendo bastante pessimistas que a tensão pode crescer cada vez mais, outros dizendo que não, vai ficar nesse patamar que nós estamos assistindo. Mas a gente pode chamar a atenção que o olhar dos Estados Unidos no governo de Donald Trump não é muito parecido com o que foi no governo de Joe Biden. A gente já pode assinalar isso. Não é a mesma postura, não é o mesmo comportamento, né? E a gente pode até colocar, talvez em 3º e em 4º lugar, a prioridade do governo dos Estados Unidos em relação à América Latina, que o olhar dos Estados Unidos está muito mais atento, por exemplo, que foi no governo, por exemplo, do Barack Obama e longe do próprio governo Biden, né? Acho que, imagino eu que vocês também devam concordar em relação a isso. Aqui, então, a prioridade da América Latina foi o apoio às guerrilhas conhecido como Contras, que se opunham ao governo sandinista marxista da Nicarágua. Eu vou começar a pontuar, pessoal, só antes, pontuar algumas regiões, quer dizer, alguns países que então tiveram, os Estados Unidos começaram então a intervir diretamente, né? Ou indiretamente, como aqui estou pontuando para vocês. Então, esse tipo de guerra indireta era comum dentro da estratégia de contenção da Guerra Fria. Ele vai ficar, aqui eu devo pontuar, ficar muito mais refinado, muito mais sofisticado no governo do Reagan. Então, olha que coisa curiosa dessa frase do Riordan Roet, que é diretor do Programa de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Agora nós estamos no governo Trump, não é tão interessante ir para os Estados Unidos estudar, né? Mas o próprio professor, nosso ex-professor Bruno Rendler, teve a oportunidade de estudar nessa Universidade de Johns Hopkins, estudar nesse Programa de Estudos Latino-Americanos. Dizem que é uma das melhores instituições para nós internacionalistas para tratar principalmente questões da América Latina, né? A biblioteca fenomenal que tem por lá. Então é muito curioso que, diz o Riordan Roet, que o legado do Reagan foi positivo para a América Latina,
que a participação dele no processo exógeno de consolidação da democracia está ligado ao governo dele, né? Mas, novamente, aqui, pessoal, reforçando, a gente não pode ignorar os aspectos internos que também têm a sua importância, ou uma importância ainda maior. Tá bom? Bom, vamos agora começar a tratar em relação aos países, né? Vamos começar primeiro com El Salvador. Então, El Salvador é o primeiro país que queria aqui conversar com vocês das intervenções do governo Reagan. Então, o problema era um palco de uma guerra civil entre a ditadura militar, apoiada por esquadrões da extrema-direita, e grupos comunistas, entre eles a Farabundo Marte de Liberação, né? Essa, então, era o cenário de uma guerra civil acontecendo em El Salvador, o grupo da ditadura militar e o grupo comunista combatendo essa ditadura militar. Então, a solução: os Estados Unidos vão treinar e armar os militares do governo, e Cuba e os sandinistas vão fazer o mesmo com os guerrilheiros. Então, uma guerra que vai ter esse resultado terrível: 75 mortos e 1 milhão de refugiados. Eu fico pensando aqui, pessoal, fazendo aqui uma provocação, se de fato os Estados Unidos intervir na Venezuela, a quantidade de refugiados que nós teremos. A quantidade de refugiados que nós teremos, se caso de fato esse conflito militar, se chegarmos de fato a um conflito militar entre Estados Unidos e Venezuela. Vai ser de fato o maior número de refugiados que nós vamos ter na América do Sul, né, de todos os tempos, né? Não tenho dúvida em relação a isso. Atualmente, o número que dizem, né, a estimativa é de 7,7, né, do governo Maduro, né? Já é um número extremamente altíssimo, né, pessoal? É o maior, um dos maiores fluxos, né, de refugiados de todo o mundo, né? Mas imagine uma guerra, o que geraria de número de refugiados caso de fato isso ocorrer. Não sei qual a leitura de vocês em relação a isso, mas é algo assim extremamente, vai ser muito prejudicial para toda a América do Sul, né? Acho que o Brasil e os demais países deveriam, através do recurso da diplomacia, tentar evitar algo nesse sentido, né? O Brasil tem feito algo nesse sentido para tentar conter qualquer intervenção armada, né, dos Estados Unidos. Bom, Honduras, pessoal. Grupos de esquerda representavam ameaça, assim como a tomada de poder pelos sandinistas na vizinha Nicarágua, que poderia gerar efeito dominó na região. Era esse, então, o desafio que era posto, então, aos Estados Unidos. A solução: então, Honduras virou base da guerra contra os sandinistas. Lá os americanos treinavam e armavam os contra. Já Cuba também se envolvia nos conflitos, usava Honduras como espaço para levar armas soviéticas aos rebeldes salvadorenhos. Então, veja, pessoal, que Honduras acabou se tornando o quê, pessoal? Um espaço de luta entre Estados Unidos e Cuba e os soviéticos, né? Cada um treinando e armando a luta onde estava acontecendo em El Salvador. Esse também é um ponto importante de chamar a atenção de vocês. Qual foi o resultado, pessoal? Aumentaram os combates na América Central. Vocês estão percebendo, pessoal, que praticamente onde os Estados Unidos estão intervindo, principalmente nessa região, em especial, vai gerando o quê, pessoal? Grandes perdas humanas, grandes perdas materiais, e gerando cada vez mais combate, um combate que parecia longe de um desfecho, né? Isso basicamente que vai ser a atuação dos Estados Unidos nessa região, pessoal. Tá, já tinha falado então sobre Honduras. Vamos então para Nicarágua, que é um dos casos mais interessantes também, né, pessoal? Então, Nicarágua. Em 1979, a Frente Sandinista de Liberação Nacional de Cuba Marxista derrubou o líder Anastácio Somoza, cuja família governava o país por décadas, né? Esse também é um caso bastante emblemático da Nicarágua. Então, a solução: Reagan tentou desestabilizar os sandinistas financiando grupos armados, os contra, e o dinheiro provinha de venda ilegal de armas ao Irã. Até muito curioso, pessoal, que isso vai ser um dos grandes escândalos políticos do governo Reagan, né, de ele estar armando ilegalmente o Irã, que, como vocês já sabem, já tinha passado, né, já tinham derrubado, né, o Shah por lá, e era um governo extremamente anti-Estados Unidos, mas mesmo assim os Estados Unidos venderam armas para o Irã, né, na tentativa de resgatar os americanos que ainda estavam no Irã, né, em Teherã,
e principalmente isso veio a público, esse escândalo, mas a opinião pública norte-americana perdoou o presidente dos Estados Unidos, né? É muito curioso como que a opinião pública era muito a favor de Ronald Reagan. Eu comecei a nossa aula, o nosso encontro de hoje, chamando a atenção de vocês. Ele era uma figura extremamente simpática, uma figura extremamente carismática, e ele tinha, de fato, a opinião pública a seu favor, mesmo com erros na política internacional, como esse erro de vender armas ilegalmente, algo assim extremamente negativo. Resultado em relação à Nicarágua, cerca de 50 mil mortos. Veja, pessoal, novamente reiterando, né, muitas perdas humanas, muitas perdas materiais, é esse o resultado dessa política externa de Ronald Reagan. Eu estou aqui, claro, fazendo uma visão crítica em relação a essa política externa dele, que para muitos analistas, principalmente norte-americanos, eles viam como bem-sucedida, né, já que foi um momento decisivo para a queda da União Soviética. Granada, pessoal, é muito curioso, né, pessoal? Um país que tem, quer dizer, o território de 340 quilômetros quadrados, um país muito pequenininho, sofreu invasão dos Estados Unidos no dia 25 de outubro, né? E o que eu queria chamar a atenção de vocês, 63% da opinião pública dos Estados Unidos foram a favor dessa invasão em Granada. Sabe qual era a justificativa, pessoal, para a invasão de Granada? A preocupação com jovens estudantes universitários dos Estados Unidos. A justificativa dos Estados Unidos foi essa. O temor, né, de jovens universitários serem mortos, né, em Granada. Essa foi a justificativa que os Estados Unidos utilizou para a invasão de Granada. E é muito curioso, pessoal, que 2 dias antes dessa invasão, como eu acabei de ressaltar para vocês, no dia 25 de outubro, os Estados Unidos tinham sofrido um atentado em Beirute, no Líbano, né, as Forças Multinacional da Paz haviam sofrido esse ataque e morreram 242 americanos. Então, essa base no Líbano, né, essa Força Multinacional da Paz, sofreu esse atentado terrorista, de um terrorista suicida, e 2 dias antes. E aí os Estados Unidos praticamente fazem essa intervenção armada, essa intervenção em Granada, com apoio, com endosso da opinião pública dos Estados Unidos. Como disse para vocês, 63%. Aí uma frase aqui que eu queria cunhar com vocês: nada nas relações internacionais é por acaso, tudo tem uma justificativa, né? E, como acabei de reiterar para vocês, 2 dias antes eles tinham sofrido essa perda gigantesca de soldados americanos, 242, e aí, claro, vão invadir Granada, né? Bernard Coard, líder de uma facção radical marxista, New Deal, deu um golpe contra o ministro Maurício Bishop, em 1983, que já era um governo de esquerda, só que ele era menos radical. Ele vai ser derrubado, então, por uma esquerda mais radical. Reagan vai invadir a ilha com 8 mil soldados americanos, que vão se aliar a 300 de países caribenhos. Do outro lado estavam 1.500 militares de Granada e 600 de Cuba, que vão jogar a toalha. Vão ser cerca de 100 mortos, em comparação com os demais conflitos que acabei de apontar para vocês, foi um número bem reduzido, né? Teve até soldados americanos mortos, mas praticamente foi uma intervenção armada, vou colocar entre aspas, bem sucedida, né? Mas, novamente, colocando aqui para vocês, né? 2 dias antes eles tinham sofrido esse ataque em Beirute, no Líbano, e aí esse plano que já estava evidentemente arquitetado, tramado, foi posto em prática, né? Isso é um ponto importante também de chamar a atenção de vocês. Bom, aqui então vamos para essa questão do projeto Guerra nas Estrelas, que eu quero na semana que vem, de forma presencial, reforçar um pouco desses elementos, mas hoje então só pincelar rapidamente o que era esse projeto Guerra nas Estrelas, pessoal. Era tornar, e era o discurso que Ronald Reagan fazia, de tornar as armas nucleares mais impotentes e obsoletas. Então ele fez esse discurso que gerou certo calafrio no Kremlin, de criar um grande guarda-chuva nuclear, de proteger os Estados Unidos e seus países aliados, né, dessas armas nucleares, e pensando que isso seria muito bem sucedido. Era uma ideia de ter uma defesa 100% eficaz, que ficou baseada, então, nesse termo em inglês, Strategic Defense Initiative, né?
De fato, o projeto nunca saiu do papel, pessoal. O projeto nunca saiu do papel, mas o Ronald Reagan lançou esse desafio para a comunidade científica nos Estados Unidos. Claro que na semana que vem eu vou reforçar um pouco dessas discussões, desse debate interno dos Estados Unidos e de como que isso foi evoluindo até chegar a Ronald Reagan com essa ideia de tentar criar um grande guarda-chuva nuclear, né, protegendo os Estados Unidos e seus aliados. Então, pessoal, um escudo espacial para interceptar os mísseis nucleares soviéticos. O projeto nunca saiu do papel, mas o que foi importante para os Estados Unidos quando ele lançou essa ideia? Levou a uma nova corrida armamentista, e essa corrida armamentista, para muitos analistas, chegou ao limite, e que vai levar, então, a precipitar o caos econômico de Moscou e o próprio Kremlin reconhecendo que havia perdido a Guerra Fria e que não tinha como acompanhar os Estados Unidos, já que a base econômica e industrial soviética ela já estava muito defasada, principalmente do ponto de vista tecnológico. Na semana que vem eu vou reforçar ainda mais essa questão, né, dessa corrida tecnológica que a União Soviética, evidentemente, vai estar muito atrás dos Estados Unidos e dos aliados capitalistas das democracias liberais ligados aos Estados Unidos, né? Mas é interessante quando a União Soviética vai reconhecer que ela está atrasada, e o Gorbachev vai fazer essa leitura muito correta, né? E ele percebe que era necessário, através daqueles dois instrumentos, também na semana que vem eu vou reforçar isso, a perestroika e a glasnost, para tentar melhorar as questões da União Soviética, mas, de fato, isso aí vai gerar ainda mais a queda, a própria ruína, né? Mas é interessante essa questão do projeto Guerra nas Estrelas, que está ligado, né, à famosa série, né, série de filmes, né, que ficaram famosos dos anos 80 e dos anos 90, né, Guerra nas Estrelas, né, do George Lucas, do Steven Spielberg, e que tentando, então, tornar os Estados Unidos praticamente poderosos, né, e extremamente defensivos em relação a qualquer ataque nuclear soviético, né? Mas isso, como acabei de dizer para vocês, nunca saiu do papel, mas só de ter lançado a ideia gerou uma corrida armamentista, e essa corrida armamentista vai levar à vitória os Estados Unidos, né? Então, esse é um ponto também importante de chamar a atenção de vocês. Bom, Ronald Reagan vai negociar com o líder soviético Gorbachev no Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Esse vai ser um ponto também importante de chamar a atenção de vocês. E, novamente, tem uma discussão de diminuir os arsenais nucleares de ambos os países, que eles também o farão, né? Que era uma preocupação tanto do Reagan do Gorbachev, principalmente do Gorbachev, principalmente da ideia quando foi lançado esse projeto Guerra nas Estrelas, novamente aqui ilustrando, nunca saiu do papel, mas que causou um certo calafrios, né, deles se tornarem extremamente poderosos do ponto de vista defensivo. O desafiar o Gorbachev a derrubar o Muro de Berlim, ele vai fazer um discurso muito famoso no portão de Brandenburgo, né, em Berlim, e, como vocês sabem, logo após o fim do mandato do Ronald Reagan, o Muro de Berlim vai ser derrubado, e a União Soviética vai entrar em colapso pouco depois, né? Então, é muito interessante essa questão do Ronald Reagan ter esses encontros com o Gorbachev, fazer esse discurso no portão de Brandenburgo, em Berlim, e depois, como vocês sabem, conhecem a história, o Muro de Berlim, de fato, vai ser derrubado, dando, então, fim à Guerra Fria, e depois a própria ruína da União Soviética, né? Ponto importante também de destacar para vocês. Bom, já indo para os nossos finalmente, Reagan vai ser considerado, como tinha dito para vocês, um ícone entre os republicanos. Ele ocupa lugar de destaque nas classificações históricas dos presidentes dos Estados Unidos, e ele vai ser a figura-chave para o renascimento ideológico da direita norte-americana, né? A direita norte-americana que a gente conhece tem, claro, uma característica diferente desse período, mas ela tem uma certa ligação, né, com esse personagem que eu destaquei no nosso encontro de hoje, né? Então, o mandato dele vai ter esse reforço, e até hoje ele vai ser um ícone, né, da direita republicana norte-americana, né? Os presidentes que vão segui-lo, né, nós vamos ter o vice-presidente, depois vai ser eleito, muito na esteira dele, né, pessoal? Muito do êxito de Ronald Reagan, principalmente do ponto de vista interno, porque ele vai cortar impostos, ele vai ser um governo neoliberal, a economia norte-americana vai crescer bastante,
e aí vai criar também uma ideia de que os republicanos servem para a economia e os democratas para a política externa, para a política internacional, vai criar um pouco dessa mística, né, de que os republicanos sempre são muito bons para a economia norte-americana. Há registro, por exemplo, de crescimento de 7,5%, uma das menores taxas de desemprego também no governo de Ronald Reagan. Ele, como governador já da Califórnia, ele já tinha sido muito bem sucedido, diminuindo bastante o déficit público, né, do governo da Califórnia. O que chama atenção é que ele corta impostos, um discurso muito individualista, pouco solidário em relação à sociedade norte-americana. Isso vai contaminar a direita republicana norte-americana, né? Mas o déficit público dos Estados Unidos não crescer demais no governo dele, né? Mas vai se criar essa ideia de que, do ponto de vista econômico, ele foi muito bem sucedido, né? Do ponto de vista interno. Aqui, então, eu queria trazer para vocês algo que eu achei interessante, até um texto que eu estou escrevendo, rabiscando para a Lex Legal Brasil, que em relação ao legado de Roosevelt, o legado de Ronald Reagan, e discutir um pouco a presença agora do presidente Donald Trump 2.0. Né? Mas eu queria aqui ilustrar para vocês, até vocês terem uma ideia, né, a respeito desses elementos. Aqui, pessoal. Então, o legado de Roosevelt, né, que a gente começou até a nossa disciplina com ele, né? Com esse presidente dos Estados Unidos. Apresentava uma América onde cidadãos se envolviam no empreendimento político para se protegerem mutuamente de riscos, de dificuldades e de ataques a direitos fundamentais. Curioso, né, pessoal? Como vocês tiveram com o professor Posati, né, nas disciplinas de direito, então a proteção do direito fundamental de primeira, de segunda e de terceira geração que vão estar presentes no legado de Roosevelt, né? A defesa, então, desses direitos fundamentais da própria Constituição dos Estados Unidos. Quais eram as palavras de ordem do governo de Roosevelt? Solidariedade, oportunidade e dever público. Vocês estão percebendo que no legado de Roosevelt há uma importância muito grande ao Estado dos Estados Unidos. É um welfare state, é um Estado do bem-estar social, é um Estado extremamente o quê, pessoal? Atuante. Mas há essa ideia também de solidariedade entre a sociedade norte-americana. Então, pessoal, a dispensação Roosevelt vai se estender da era do New Deal à era do movimento dos direitos civis e a grande sociedade nos anos 60, até se exaurir nos anos 70. Né? Então, muito em parte também do governo do Nixon. Nixon vai ser um antecessor do governo do Ronald Reagan, nessa ideia de um Estado cada vez menor, de um Estado mínimo, um Estado menos interventor, né? Até, como vocês sabem, está presente no livro do Hobsbawm, a Era dos Anos Dourados, ela começa então a se erudir, principalmente nos anos 70, sendo mais exato, 1973, né? Com a crise do petróleo. Então, o legado de Roosevelt tem essa importância para a sociedade dos Estados Unidos. Esse legado, então, ele deixa de existir, principalmente ao final dos anos 70. Essa era uma característica dos Estados Unidos, então, de 45 até o final dos anos 70, 1973 sendo, então, um momento de eclipse, né, de fato, de turning point nessa sociedade norte-americana. Aí eu queria pontuar para vocês, pessoal, o legado de Reagan. O legado de Reagan vai representar uma América mais individualista, onde famílias e pequenas comunidades, empresas prosperariam, nossa, difícil, hein? Como estivessem livres dos grilhões do Estado. Veja que coisa curiosa, pessoal. Se no estado de Roosevelt, o estado de Roosevelt era um estado interventor de bem-estar social, de uma sociedade mais solidarista, mais unida, não tão fragmentada, aqui não. A ideia do individualismo vai estar muito presente, um Estado cada vez menor, um Estado mínimo, um Estado menos interventor. Deixa de existir, então, esse Estado do bem-estar social. Nós estamos falando aqui de um Estado neoliberal. Então, aqui a frase de ordem, a palavra de ordem é autoconfiança e governo mínimo. Então, a dispensação Reagan teve início em 1980. Né, pessoal? Você vê que coisa curiosa, pessoal. Você tem Ronald Reagan nos Estados Unidos, você tem Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. São dois governos com peculiaridades de serem governos neoliberais. E que, de certa forma, nos anos 90, muitos governos da América Latina vão tentar, principalmente a partir do consenso de Washington, seguir mais ou menos essas cartilhas do consenso de Washington. Então, você vai ter, por exemplo, um governo de Collor, e principalmente de Fernando Henrique Cardoso, que vai tentar copiar, emular mais ou menos esses governos neoliberais. Né?
E a gente poderia pensar aqui, pessoal, principalmente para aqueles que gostam de trabalhar e discutir questões do Brasil, eu acho que vocês já fizeram um pouco disso com o professor Guinter, né, nas cadeiras que o professor Guinter leciona, principalmente voltado à questão do Brasil, de história do Brasil, política externa brasileira, né, em relação também a legados, né, que a gente poderia ver o legado de Vargas, e esse legado de Vargas que vai sendo desconstruído, principalmente ao final dos governos da ditadura militar, né, e depois com os governos que vão se seguir criando uma nova característica, um novo perfil de governo aqui no Brasil, né? Mas é interessante que o próprio legado de Vargas também poderia ser uma discussão, e a gente poderia fazer mais ou menos um paralelo que acontece também nos Estados Unidos, né? E até governos da ditadura militar que tem também características de serem o quê, pessoal? Estados desenvolvimentistas. Depois a gente vai ter um Estado que, na própria visão do amado Luiz Serra, de serem Estados logísticos. O próprio governo do Luiz Inácio Lula da Silva, 1.0, 2.0, e a próprio governo Dilma 1.0 e 2.0, seriam Estados logísticos. Né? Depois nós vamos ter o governo do Michel Temer, do Vampirão, e depois do Bolsonaro, também vão ter uma característica completamente diferente que foi o governo Lula e o governo Dilma. Né? Agora nós temos o governo, novamente, Lula 3.0. Mas você vê, o governo Lula 3.0 já é um governo diferente do 1.0, 2.0, embora muitas das políticas sociais sejam similares, na verdade, estão sendo refeitas. Né? Mas é interessante quando a gente começa a tentar fazer análises de legados, né, de construções de Estado, né, que vão se modificando do Estado desenvolvimentista para um Estado neoliberal para um Estado logístico. Né, um pouco das discussões que nós temos nas cadeiras de política externa brasileira, né, sobre essas variáveis. Alguma pergunta, pessoal? Alguma discussão nesse sentido? Não? Tudo tranquilo, professor. Beleza, João, obrigado. Então, pessoal, muito curioso, João, que cada dessa dispensação trouxe consigo uma imagem inspiradora do destino dos Estados Unidos e um catecismo próprio de doutrinas que estabeleceu os termos do debate político. Né? Claro, legado Roosevelt é do Partido Democrata, legado Reagan do Partido Republicano. Né? Mas é muito interessante também, João, que a primeira dispensação, a dispensação Roosevelt, era uma dispensação política. Já a segunda é antipolítica. Tá? De Ronald Reagan. Uma é mais solidária, pensando em termos de sociedade, nós fazemos parte de toda uma comunidade, fazemos parte dos Estados Unidos, devemos pensar em termos de sociedade. A segunda é antipolítica, de um Estado mínimo, de um Estado neoliberal, mais individualista. Olha que coisa curiosa, pessoal, porque se a gente for pensar agora recentemente, você teve, por exemplo, o governo do Barack Obama, ele tentou lançar o Obamacare, mais ou menos os mesmos moldes que nós temos aqui no Brasil com o nosso SUS, ele foi extremamente rejeitado, e de cidadãos dos Estados Unidos dizendo, não, eu não sou obrigado a pagar um serviço de saúde para as outras pessoas, eu pago se eu quiser. Não é obrigação do Estado me forçar. E aí de ter, como já tinha dito para alguns alunos que fizeram as minhas cadeiras, o próprio Barack Obama com um bigodinho, né, em cartazes, dizendo que o cara era similar a Hitler, né, similar a governos ditatoriais, autocratas, totalitários. Veja como a ideia dos Estados Unidos hoje, mais recentemente, já combatem essa ideia de um Estado mais interventor. O Estado está mais atuante dentro do Estado. Então, é uma discussão muito interessante que eu lanço aqui para vocês pensarem, não só em termos dos Estados Unidos, mas também pensar em termos de Brasil, como também aqui no Brasil, não sei se vocês concordam, nós estamos tentando, de certa forma, imitar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Nossa sociedade, principalmente os partidos de direita, né? O governo do próprio Bolsonaro tinha um pouco desse perfil, de tentar imitar um pouco do que acontece lá no debate dos Estados Unidos, de repetir políticas dos Estados Unidos, principalmente na questão do quê, pessoal? Das armas, não é verdade? Um Estado menos interventor, dessa ideia de solidariedade não existir. Lembra da questão da pandemia, da questão das máscaras? E pessoas dizendo, eu uso a máscara se eu quiser, eu me protejo a minha família se eu quiser, eu tomo vacina se eu quiser. Veja que a própria discussão desse individualismo, mas está feia a briga aqui, do hiperindividualismo é muito grande dentro do Brasil. Né? Então, esses dois aspectos, esses dois exemplos que eu queria pegar para vocês. Né? Na pandemia,
tanto relativa à máscara, relativa à questão da vacina, e principalmente a questão das armas, né? Que é um pouco tentando imitar e emular um pouco o que acontece nos Estados Unidos, né? Pessoal, novamente eu repito essa frase, eu acho que vocês devem usar essa frase também. Nada é coincidência, nada é obra do acaso na política, né? Principalmente pensando em política nacional e política internacional. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, né? Como essas intervenções que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram nesses locais que eu chamei a atenção de vocês, Honduras, El Salvador e Granada, né? E principalmente essa questão também atual, mais atual, nós podemos pensar em termos de política, de líderes políticos brasileiros, principalmente ligados à direita, tem posturas e discursos muito parecidos com líderes de direita nos Estados Unidos e fora também dos Estados Unidos, né? Se a gente for pensar, Donald Trump, Milley, Bolsonaro, entre outras figuras, seguiram mais ou menos a mesma linha, né? E é até interessante que nós tivemos trabalhos de TCC nos últimos anos que visualizaram, né? Encontros que acontecem nos Estados Unidos dessa nova direita no mundo, né? Então, é um aspecto muito interessante para a gente discutir, para a gente pensar, para a gente escrever sobre isso, pensar a atualidade das relações internacionais. Uma pergunta que eu faço para vocês, aí eu deixo à vontade quem queira se expressar, queira comentar. Nós estamos vivendo hoje, com Donald Trump, a antipolítica nos Estados Unidos? Ou seja, o legado de Reagan ele é muito mais impactante hoje nos Estados Unidos do que o legado de Roosevelt. De fato, o legado de Roosevelt ele entrou num processo de decadência total, e hoje a gente pode enxergar essa antipolítica cada vez mais notória dentro da sociedade norte-americana. O que vocês acham? Já que eu acho que ninguém vai falar, eu vou chamar. João, ele já veio, se apresentou. Bom. Ah, tá. Não, tu ia tocar a bola para mim. Tá. Eu acho, na verdade, o que eu já acabei lendo, enfim, sobre o governo do Reagan é que ele representa uma renovação ali no Partido Republicano, né? É a primeira vez, então, e como o senhor está trazendo na aula, assim, de trazer essa ideia do neocon, né, do neoliberalismo com o conservadorismo. O que eu acho que o Donald Trump está fazendo é, na verdade, destruindo o legado, pro bem ou pro mal, do próprio Reagan, assim, sabe? Eu não acho que esse discurso, assim, de guerra cultural que o Trump emprega, assim, de ódio e tal, é muito diferente do que essa personificação do inimigo externo do Reagan, assim, é utilizado em proporções e em esferas diferentes. Eu acho que a extrema-direita, né, do qual o Trump faz parte, eu acho que o ponto principal dela é a guerra cultural, né? Ou seja, sempre precisa ter algo queimando para ela continuar andando, assim. Então, por exemplo, na pandemia, que surgiu essa questão das máscaras, como o senhor citou, né? Isso foi a força motriz para essa guerra cultural continuar acontecendo, enfim, essa divisão do eu e do eles, e o eles que merece ser destruído, né? Então, eu acho que o próprio legado, assim, do Reagan tá sendo destruído e tal, tanto que tem alegações, né, de pessoas de dentro do Partido Republicano que têm discordâncias do Trump, que não concordam com, que são mais alinhados, assim, a gente pode dizer, a esse legado do Reagan, né, que assumiu o Partido Republicano, e que são perseguidos pelos trumpistas, assim, sabe? Então, eu acho que é uma renovação que está acontecendo no Partido Republicano que faz com que se perca toda essa mudança que o Partido Republicano teve no governo Reagan. Maravilha, João. O meu artigo vem nesse sentido. Depois, evidentemente, eu mando para vocês, mas então, legado Roosevelt, legado Reagan, e seria uma nova construção com essa terceira, vamos dizer, essa terceira perspectiva agora com Donald Trump, né? Então, lembra, não sei se mostrei aqui para vocês, mostrei sim, aqui eu tinha dito, a dispensação Reagan teve início em 1980, a outra eu disse que se exauriu nos anos 70. Aqui vocês perceberam que eu não falei o final dela. Eu vou mais ou menos na mesma linha sua, João, na mesma linha que está chegando ao fim, de fato, essa dispensação Reagan, né? E provavelmente
isso evidentemente vai ter um impacto, vai ter consequências essa questão de Donald Trump, né? Até para ele ter sido a figura praticamente elevada, né, como o líder e se tornar presidente dos Estados Unidos novamente, né? E os republicanos praticamente não contestando, né? Então esse é um ponto importante, eu acho que é importante a gente pensar nessa questão. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a isso? Discordam de mim, do João? Gostaria de complementar algo que nós falamos na aula de hoje? Até deixa eu perguntar o que vocês acharam da aula de hoje, o encontro de hoje. Desculpem ser novamente remoto, semana que vem as 2 últimas aulas a gente vai fazer de forma presencial. Mas eu pergunto, foi positivo o nosso encontro de hoje em relação a toda essa ilustração do governo do Reagan? Perfeito, então, Sim, pessoal. professor. Maravilha, obrigado, João. Lucas, não queria fazer um comentário, não, meu querido? Não. Tá certo, então, pessoal. Novamente, agradecer a todos vocês. Semana que vem a gente retorna presencialmente. Fiz, então, a gravação da nossa aula, do nosso encontro de hoje. Interessante que, então, semana que vem, o que eu pretendo falar? Sobre o fim da Guerra Fria, sobre fatores endógenos, fatores exógenos. Então, falar muito dessas questões. Pois não, Bárbara, por gentileza. Ah, é? É isso? É isso que vocês queriam comentar? Pode falar, Bárbara. Eu não sei, vocês olharam no calendário? Chequem isso para mim, alguém. E aí a gente confirma. Senão a gente também, depois eu vejo. Eu não sabia disso, não me lembrava. Prof, eu não sei se a Bárbara ia falar disso, mas a princípio o calendário prevê feriado do dia do servidor público, então tá, segunda e terça, dia 27 e 28. 27 e 28, não me lembrava disso, Gabi. Então a gente só retorna em... Ah, não tá funcionando. É basicamente isso, Bárbara? Que você iria falar? Ah, perfeito, perfeito. Então tá certo, voltamos dia 18 de novembro. Não... É um longo tempo. Tá certo, então, pessoal. A gente se vê dia 18 de novembro, com as provas devidamente corrigidas. Espero que a disciplina tenha sido minimamente satisfatória. Nossa disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria, eu vejo como bem sucedido, né? Eu acho que vocês vão sair com uma boa formação. Se não fizeram a leitura dos textos, os textos estão disponíveis no Moodle, né? E aí eu acho que muitos de vocês vão ter possibilidade de se não fazer a leitura, de ter tido um aprendizado, né, a respeito desse período, que eu acho que é um período importante para nós na disciplina de Relações Internacionais. E é uma disciplina também muito importante porque a prova do ENAD, né, João, muitas questões também estão ligadas a esse período, a esse contexto histórico, né? E aqueles Oxalá que também queiram fazer a prova de admissão, a concurso de admissão à carreira diplomática, muitas também as questões estão ligadas a esse período, a esse momento. Tá bom, pessoal? Novamente agradecer, desejar para vocês uma excelente terça-feira. A gente retorna no dia 18 de novembro, é sempre um prazer tê-los por aqui. Até mais, valeu. Obrigado, hein? Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, prof. Tchau, professor.